Prepare-se para uma viagem no tempo enquanto exploramos os 10 mistérios mais chocantes do Egito Antigo. De pirâmides imponentes e tumbas escondidas a hieróglifos enigmáticos e figuras históricas misteriosas, o Egito Antigo mantém um fascínio incomparável. Junte-se a nós nesta jornada extraordinária enquanto nos aprofundamos em 10 mistérios chocantes desta civilização antiga. No coração do deserto, erguem-se gigantes de pedra, testemunhos da engenhosidade humana e do mistério duradouro, as grandes pirâmides de Gizé. Estas estruturas monumentais têm fascinado historiadores, arqueólogos e turistas por séculos. Como essas estruturas colossais, cada uma compreendendo milhões de blocos de pedra pesando toneladas, foram erguidas com tanta precisão há milhares de anos. A precisão com que foram alinhadas com os pontos cardeais é impressionante. A Grande Pirâmide de Quéops, a mais antiga e maior das três, é uma maravilha da engenharia e da matemática. Sua construção ainda desafia a compreensão moderna. As teorias abundam sobre os métodos de construção empregados pelos antigos egípcios, desde rampas massivas, que poderiam ter sido usadas para elevar os blocos de pedra, até sistemas de alavancas complexos, túmulos elaborados para faraós, observatórios astronômicos e até mesmo portais para o além-vida. Os mistérios permanecem, desafiando nossa compreensão e inspirando novas gerações a explorar e descobrir. Uma aura de mistério paira sobre as tumbas dos faraós egípcios, alimentada por contos de maldições antigas e infortúnios inexplicáveis. A lenda da maldição dos faraós surgiu no início do século XX, após a descoberta da tumba do rei Tutankhamon. Lord Carnarvon, o patrono da expedição, morreu repentinamente após ser picado por um mosquito, desencadeando uma onda de histeria em massa. Embora os cientistas descartem a maldição como superstição, os contos de infortúnio lembram-nos do profundo respeito que os antigos egípcios tinham por seus mortos. Nefertiti, cujo nome significa "A Bela Chegou", continua sendo uma das figuras mais enigmáticas da história egípcia. Como esposa principal do faraó Akhenaton, ela desempenhou um papel significativo na revolução religiosa e política do século XIV a.C. No entanto, apesar de sua proeminência, o destino de Nefertiti permanece um mistério duradouro. Algumas teorias sugerem que ela pode ter governado como faraó por direito próprio após a morte de Akhenaton. A localização de sua tumba permanece desconhecida, alimentando ainda mais a intriga em torno de sua vida e desaparecimento. Capítulo 4. A Esfinge e seu propósito. Erguendo-se do planalto de Gizé com seu olhar enigmático, a grande esfinge permanece um símbolo icônico do Egito Antigo. Esta majestosa estrutura tem fascinado historiadores, arqueólogos e turistas por séculos, inspirando inúmeras teorias e lendas. Esculpida em um único bloco de calcário, esta criatura colossal com corpo de leão e cabeça humana é uma das maiores e mais antigas estátuas do mundo. Sua construção é um testemunho da habilidade e engenhosidade dos antigos egípcios. Alguns estudiosos acreditam que ela foi criada pelo faraó Khefren durante a Quarta Dinastia. Esta teoria é baseada em evidências arqueológicas e inscrições encontradas nas proximidades. Outros sugerem que a esfinge predata Khefren, possivelmente servindo como um marcador astronômico ou guardião da necrópole de Gizé. Esta hipótese levanta questões intrigantes sobre o verdadeiro propósito e a origem da esfinge. Seu olhar enigmático parece conter segredos antigos, convidando-nos a desvendar os mistérios de seu passado. A esfinge continua a ser um enigma, um guardião silencioso dos segredos do Egito Antigo, esperando pacientemente que suas histórias sejam reveladas.
Capítulo 5. O mistério do faraó Akenaton. O reinado de Akenaton, um faraó da 18ª dinastia, marcou um período de profundas mudanças religiosas e culturais no Egito Antigo. Rompendo com a tradição, ele elevou Aton, o disco solar, à supremacia, impactando profundamente a arte, arquitetura e práticas religiosas. Akenaton estabeleceu uma nova capital em Amarna, onde ele e seus seguidores se dedicaram à adoração de Aton. Após sua morte, seus sucessores reverteram suas mudanças religiosas e tentaram apagar seu reinado da história. Capítulo 6. A tecnologia avançada dos egípcios. Os antigos egípcios eram mestres da engenharia, matemática e astronomia, exibindo um nível de sofisticação tecnológica que continua a intrigar os pesquisadores modernos. As estruturas monumentais que eles ergueram, como as pirâmides e os templos, demonstram um profundo conhecimento de geometria e engenharia estrutural. A precisão com a qual eles alinharam suas estruturas com os corpos celestes sugere um domínio avançado da astronomia. As proezas tecnológicas dos antigos egípcios desafiam as noções convencionais sobre o desenvolvimento tecnológico antigo. Capítulo 7. O Livro dos Mortos não é um único volume, mas sim uma coleção de textos funerários que os antigos egípcios acreditavam que os ajudariam a navegar na vida após a morte. Esses textos eram considerados essenciais para garantir uma passagem segura e bem-sucedida. Esses textos, escritos em papiro e frequentemente decorados com ilustrações vibrantes, eram meticulosamente preparados por escribas especializados. Continham feitiços, hinos e encantamentos poderosos e instruções detalhadas para os falecidos, orientando-os em cada etapa de sua jornada. O Livro dos Mortos oferecia orientação sobre como superar os obstáculos e provações que aguardavam a alma após a morte, incluindo como enfrentar julgamentos divinos. As cópias personalizadas do Livro dos Mortos eram frequentemente enterradas com os falecidos, muitas vezes adaptadas às necessidades individuais de cada pessoa, servindo como guias e protetores em sua jornada para o além, garantindo que a alma encontrasse paz e segurança no mundo dos mortos. Em 1922, no Vale dos Reis, no Egito, uma descoberta extraordinária cativou o mundo. O arqueólogo britânico Howard Carter e seu patrono, Lord Carnarvon, encontraram a tumba quase intacta do faraó Tutankhamon. A tumba continha uma infinidade de tesouros, incluindo o sarcófago de ouro maciço do rei e milhares de artefatos preciosos. A descoberta de Tutankhamon forneceu uma visão sem precedentes da riqueza e opulência do Antigo Egito. A civilização egípcia, que floresceu por milênios, experimentou um declínio gradual e eventual desaparecimento. Uma confluência de fatores, incluindo invasões estrangeiras, instabilidade interna, desastres naturais e mudanças econômicas, contribuiu para o declínio do Antigo Egito. O Império Novo foi seguido por um período de fragmentação política e declínio econômico. Invasões de líbios, núbios e persas enfraqueceram o controle egípcio sobre sua terra natal. A conquista romana em 30 a.C. marcou o fim do domínio faraônico e o início do domínio estrangeiro. A prática da mumificação, um processo complexo de preservação de corpos humanos, é sinônimo do Antigo Egito. Os antigos egípcios acreditavam que a preservação do corpo era essencial para uma jornada bem-sucedida para a vida após a morte. O processo de mumificação envolvia a remoção de órgãos internos, desidratação do corpo com natrão e envolvimento em camadas de linho. As múmias continuam a revelar novos segredos, fornecendo insights sobre as vidas, crenças e práticas funerárias dos antigos egípcios. Esses 10 mistérios chocantes oferecem um vislumbre da grandeza e dos enigmas do Egito Antigo.
Das pirâmides imponentes à prática enigmática da mumificação, o Egito Antigo continua a cativar nossa imaginação. Qual desses mistérios você achou mais interessante? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever para mais vídeos fascinantes.